Você já percebeu aquela pessoa que quase não aparece nas redes sociais? Nada de stories a cada hora, nada de selfies no espelho, nenhuma frase de efeito para ganhar curtidas, e muito menos relatos emocionais para todo mundo comentar. Às vezes, ela até tem perfil, mas parece que vive em outro ritmo, como se não sentisse a mesma pressa que todo mundo tem de mostrar cada detalhe da vida. E aí surge a pergunta: o que existe por trás de alguém que escolhe o silêncio, em meio a esse barulho constante que é a internet? Enquanto muitos transformam a própria vida em um palco, cada refeição, cada treino, cada conquista virando um espetáculo, existe um grupo de pessoas que preferem guardar para si. Guardam suas alegrias, suas dores, suas vitórias e até os momentos comuns do dia a dia. Enquanto o mundo inteiro parece gritar desesperado por atenção, essa pessoa escolhe algo raro: a discrição. Mas isso é timidez? É desinteresse? Ou pode ser, na verdade, um sinal de inteligência emocional, de maturidade, até de uma liberdade que poucos conseguem viver? Segundo a psicologia, esse silêncio não é vazio. Ele fala. E fala muito. Pode ser a expressão de alguém que não precisa provar nada para ninguém, que encontrou força no próprio silêncio, consciência em meio ao ruído, e maturidade para viver sem a constante necessidade de ser visto. Pense bem. Em um mundo onde todos correm atrás de visibilidade, escolher ser low profile é quase um ato de resistência. É como se dissesse: eu não preciso expor tudo para existir. A verdade é que vivemos em uma era em que tudo precisa ser mostrado. O prato de comida, a roupa do dia, o treino na academia, o relacionamento amoroso, a viagem, o trabalho, até a própria dor precisa virar legenda para render engajamento. É como se a vida só fosse real, se estivesse registrada na tela, validada por corações vermelhos e comentários rápidos. Mas será que isso é viver de verdade? Porque no fundo, muitas dessas pessoas que parecem ter uma vida perfeita, online, carregam por dentro uma alma cansada, sufocada pela pressão de sempre ter que provar algo. E é nesse ponto que quem escolhe o silêncio se destaca. Ao invés de gastar energia tentando convencer o mundo de que está vivendo, ela simplesmente vive. São aquelas pessoas que postam pouco, se expõem pouco e parecem indiferentes à necessidade de mostrar cada segundo da própria vida. À primeira vista, pode parecer apenas desinteresse ou timidez, mas, segundo a psicologia, existe algo muito mais profundo escondido nesse comportamento. Estudos em psicologia comportamental e emocional mostram que essas pessoas geralmente carregam características poderosas: uma autonomia emocional rara, um senso de identidade firme, menos vulnerabilidade à comparação social, acima de tudo, uma habilidade preciosa de viver o presente com mais profundidade. Esses são chamados low profile discretos centrados, observadores, analíticos e, de certa forma, mais inteiros do que muitos que buscam o tempo todo a validação externa. Eles não estão ocupados em impressionar, estão ocupados vivendo. E esse detalhe faz toda a diferença. Porque, em um mundo onde todo gesto parece ensaiado, para virar conteúdo, o silêncio dessas pessoas fala mais alto do que 1000 stories por dia. E é justamente esse silêncio que a psicologia nos convida a decifrar. Quais são as marcas mais comuns de quem adota um perfil discreto? O que existe por trás dessa resistência silenciosa, em um mundo tão barulhento? Vamos explorar 7 características que aparecem com frequência nesse tipo de personalidade. E talvez, enquanto você escuta, perceba que carrega algumas delas também. A primeira delas é o forte senso de controle interno. Pessoas low profile não vivem correndo atrás do aplauso alheio. Elas não precisam da confirmação externa para se sentirem seguras ou para acreditar que estão no caminho certo. Elas se guiam por suas próprias convicções, pelos próprios princípios. Na psicologia, isso é chamado de locus de controle interno. É a sensação de que sua vida está nas suas mãos, e não nas mãos dos outros. Quem tem esse traço, acredita que seus resultados dependem das próprias escolhas, não da opinião da multidão. Esse tipo de mentalidade torna essas pessoas naturalmente mais resilientes diante de críticas, mais imunes à manipulação social e menos reféns da aprovação pública. Enquanto muitos se perdem tentando moldar cada passo para agradar a plateia invisível das redes, os low profiles caminham com firmeza,
porque sabem quais são os próprios valores. Eles entendem que nem tudo precisa de palco, que nem tudo precisa de plateia. Eles não reagem ao externo, eles agem a partir daquilo que faz sentido internamente. A segunda característica é que essas pessoas valorizam e praticam limites saudáveis. E aqui está um ponto essencial. Enquanto tantos ultrapassam suas fronteiras mais íntimas, apenas para conquistar alguns segundos de atenção, quem posta pouco geralmente entende o real valor da privacidade. Essas pessoas sabem que nem tudo precisa ser compartilhado, porque nem tudo precisa ser validado. Existem coisas que são suas e que devem continuar sendo suas, sem precisar da aprovação do outro. Esse senso de limite é como uma barreira protetora, que evita o desgaste emocional da superexposição. Low profiles constroem cercas invisíveis ao redor da própria energia. Eles entendem que expor demais cobra um preço alto, um preço emocional, mental e até espiritual, e simplesmente não estão dispostos a pagar essa fatura. Eles não confundem visibilidade com valor. Sabem que preservar sua essência é mais importante do que exibi-la para receber curtidas vazias. A terceira característica dessas pessoas é que elas estão menos presas à comparação social. E aqui está uma verdade dura. As redes sociais se transformaram numa vitrine. Nela, todos parecem mais bonitos, mais felizes, mais ricos e mais bem-sucedidos do que realmente são. Mas quem se afasta desse ciclo vicioso percebe algo libertador. Comparar vidas é um jogo que ninguém ganha. Pessoas low profile, que postam pouco, acabam sendo menos afetadas por esse teatro de aparências. Elas não estão constantemente medindo sua própria vida pela régua do outro. E isso muda tudo, porque permite que construam sua autoestima a partir de dentro, menos inveja, menos comparação, mais clareza sobre seus desejos verdadeiros e seus valores reais. Enquanto muitos se perdem no labirinto das aparências, tentando parecer perfeitos para um público que, na prática, mal se importa. Quem vive com mais silêncio se concentra em ser, não em parecer. Essas pessoas entendem que cada trajetória é única, que não existe uma fórmula universal de felicidade, e que viver plenamente vale muito mais do que posar como alguém perfeito. A quarta característica é que elas sabem regular melhor suas emoções. Reflita sobre isso. Nem toda tristeza precisa virar postagem. Nem toda raiva precisa ser despejada. Nem toda alegria precisa ser exibida como troféu. Pessoas emocionalmente maduras conseguem sentir sem a necessidade de provar. Elas refletem antes de reagir. E essa pausa, esse espaço entre a emoção e a ação, faz delas pessoas emocionalmente mais estáveis, confiáveis e equilibradas. No convívio com os outros, o silêncio não é negação, mas espaço de processamento. É como se usassem o recolhimento como um laboratório interno para digerir sentimentos. Essa maturidade emocional é um traço claro do perfil low profile, intensidade sem espetáculo. A quinta característica é que essas pessoas sabem viver o momento presente. Quando você se desconecta da necessidade de mostrar, sobra espaço para simplesmente estar. Quem posta pouco costuma viver os encontros com mais profundidade. Saboreia mais o silêncio, observa mais o que está ao redor, aproveita mais a companhia verdadeira. Enquanto muitos assistem à própria vida pela tela do celular, o low profile está presente de corpo e alma. E essa presença plena é apontada pela psicologia contemporânea como um dos maiores indicadores de bem-estar emocional. Ainda que tire uma foto, não sente a obrigação de postar. Prefere guardar para ele mesmo. E essa consciência do agora é uma forma rara de liberdade, a liberdade de viver sem precisar transformar cada instante em conteúdo. A sexta característica é que elas não tentam controlar a imagem que os outros têm delas. Vivemos em uma era em que a maioria das pessoas se esforça para parecer melhor do que realmente é. Um filtro aqui, uma pose ensaiada ali, uma frase de efeito cuidadosamente escolhida para passar a impressão certa. Mas quem não se expõe tanto, não vive nesse esforço constante de moldar a própria imagem. Essas pessoas aprenderam uma lição valiosa. Não temos controle sobre o que os outros pensam de nós. E tentar controlar isso é um caminho direto para a frustração. Elas preferem ser autênticas, mesmo que isso custe visibilidade, mesmo que isso custe aprovação. E por essa autenticidade,
muitas vezes, acabam inspirando mais do que aqueles que vivem preocupados com a própria performance social. O low profile não precisa fazer marketing pessoal. Ele não gasta energia tentando convencer os outros de quem é. Ao contrário, suas escolhas falam por si. E é exatamente essa coerência entre o que pensa, sente e faz que acaba inspirando. Justamente porque não há esforço em impressionar. É autêntico, sem precisar gritar autenticidade. E chegamos à 7ª característica. Eles investem em conexões reais e profundas. Essas pessoas não colecionam seguidores, não estão em busca de curtidas fáceis ou comentários vazios. Em vez disso, cultivam laços que têm valor de verdade. Preferem uma conversa honesta com um amigo íntimo, do que 1000 interações superficiais em uma publicação. Isso pode até parecer contra a lógica do nosso tempo, mas a psicologia social confirma. Não é a quantidade de conexões que aumenta nosso bem-estar, mas a qualidade delas. São os vínculos significativos, baseados em confiança, respeito e intimidade, que realmente sustentam a saúde emocional. E é por isso que pessoas discretas muitas vezes parecem mais plenas, não abrem espaço para qualquer um, mas quando deixam alguém entrar, esse vínculo se torna genuíno. Para o low profile, conexão vale mais que audiência. Um abraço verdadeiro vale mais que 1000 curtidas. Uma conversa olho no olho tem mais poder do que qualquer feed lotado de comentários rasos. E no fundo, essa é a sabedoria que muitos estão redescobrindo. Que a vida real não acontece na tela, acontece na troca humana, no silêncio compartilhado, nos pequenos gestos de verdade. E se você se identificou com esse perfil, saiba que não está sozinho. Talvez neste exato momento existam milhões de pessoas como você, que decidiram viver com mais silêncio, mais presença e mais propósito. E essa escolha, que pode parecer simples, é revolucionária em um mundo que transforma cada detalhe em espetáculo. Ser low profile não é ausência de vida, é intensidade vivida em profundidade. É a prova de que a maior liberdade é não precisar provar nada a ninguém. E talvez, se você parar para refletir, perceba que esse caminho pode ser o que sua alma sempre buscou. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se trouxe clareza ou despertou uma reflexão, eu te convido a compartilhar com alguém que também precisa se libertar da prisão do parecer. Porque no fundo é isso que mais aprisiona hoje. A necessidade constante de mostrar em vez de viver. Aqui, o que importa não é a performance, não é quantos olhos estão nos observando. O que importa é a profundidade, é o mergulho dentro de si mesmo, é a coragem de ser autêntico em silêncio. Porque quem está em paz com quem realmente é, não sente a obrigação de provar nada para ninguém. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo ressoou dentro de você, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva para continuar essa jornada de reflexões profundas. Assim você apoia diretamente essa missão de espalhar mais consciência e verdade, em um mundo cada vez mais barulhento. Até o próximo vídeo.